Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando a nossa live desta quarta-feira, dia 23 de dezembro, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, conforme nós já estamos fazendo há alguns dias, né? Aliás, há alguns meses, né? Nós estamos estudando, começando agora, o capítulo 6 do livro 2º, do Livro dos Espíritos, que é o tópico a vida espiritual. E nós vamos conversar hoje sobre o item espíritos errantes, ou seja, espíritos na erraticidade. Vamos conversar então sobre esse assunto, começando hoje, né, esse tópico sobre os espíritos errantes. Deixa eu só ajustar uma questão do som, um momentinho, porque eu acho que o som aqui no aparelho não está legal. Só um segundinho e a gente já se organiza. Parece... Só um segundo. Deixa eu colocar o fone, porque aí facilita aqui para nós todos, ok? Acho que agora melhora, só regular aqui um pouco, ok? Tá ótimo. Bom, então, na última live nós encerramos o capítulo 5, que falava da pluralidade das existências, e agora vamos conversar então sobre o capítulo 6, a vida espiritual. Esse capítulo 6 são diversos tópicos. Nós temos aqui o tópico espíritos errantes, que vamos conversar hoje, mundos transitórios, percepções e sensações dos espíritos, a escolha das provas, relações de além-túmulo, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, lembrança da existência corporal. Então é um tópico maior, né, que obviamente não vamos encerrar hoje. Acho que esse ano a gente não encerra esse tópico, né? Então vamos para a questão 223, aqui do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? É a pergunta. Aliás, até uma pessoa me passou uma mensagem, né, me enviou uma mensagem perguntando nesse sentido. E eu até citei que olhasse a questão 223. Aqui Kardec está fazendo... Nós temos que lembrar que acabamos de estudar o capítulo anterior, o capítulo 5, que fala da pluralidade das existências. E Kardec, então, aqui ele propõe a pergunta aos benfeitores espirituais se a reencarnação seria imediatamente, por assim dizer, ao desencarne. Então ele pergunta: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? E os espíritos respondem: algumas vezes, vejamos a resposta, algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Então aqui os espíritos nos colocam que algumas vezes reencarnam-se quase que imediatamente. Agora, acrescentam, na maioria das vezes, só depois de um intervalo de tempo mais ou menos longo. E segue, então, a resposta. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado, goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é dos vossos lúcidos sonâmbulos. Vejamos, aqui nós temos alguns elementos nessa resposta. O primeiro ponto, o primeiro elemento dessa resposta é em relação ao intervalo entre uma encarnação e outra, que os espíritos dizem que, em regra, é mais ou menos longo.
Não há uma precisão de tempo para isso. Não há como dizer que são tantos anos, tantas décadas, tantos séculos. Não há como dizer. Tudo dependerá das circunstâncias evolutivas desse espírito, dependerá das condições de provas desse espírito. Então são diversas possibilidades ou diversos elementos que se colocam nesse aspecto do intervalo reencarnatório. Aqui há uma pergunta da Mary: qual a diferença entre reencarnar e ressuscitar? Nós precisaríamos um pouquinho de tempo para explicar isso, né? Mais rapidamente, uma resposta mais rápida, Mary. Reencarnar é a alma que desencarnou, ou seja, houve a morte do corpo, ela foi para o mundo espiritual e vai reencarnar, nascer novamente num outro corpo, em estado de criança, em estado de bebê, e vai crescer normal, ou seja, reencarnar é encarnar de novo. Ressuscitar é voltar à vida depois de morto no mesmo corpo que estava, que é um dogma religioso. É um dogma religioso. Então não são as mesmas coisas. Reencarnar é nascer novamente. Ressuscitar é viver novamente depois de morto o corpo, no mesmo corpo. E isso volto a dizer, é um dogma religioso, é um ponto teológico. Não é o pensamento espírita, por óbvio, né? Os espíritos deixam claro que uma vez havendo a morte do corpo, o espírito não mais permanece nesse corpo e não mais consegue voltar para esse corpo, ok? Então sigamos. Nesse sentido, então, do espaço reencarnatório, de uma encarnação e outra, há espíritos que podem reencarnar imediatamente ao desencarne, em curto espaço de tempo. Nesse caso seria a exceção. Não gosto muito de usar a palavra exceção, seria a menor possibilidade, probabilidade, e em regra o tempo é maior, há um tempo maior. Depois os espíritos continuam trabalhando aqui dizendo que nos mundos superiores, naquela escala de mundos, pode até a reencarnação ser mais rápida, porque o estado corporal é menos denso, menos material do que na Terra. Então eles vão trabalhar dizendo que a matéria é menos grosseira. O espírito então goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Essa expressão aqui, goza de quase todas as suas faculdades de espírito, é importante a gente olhar, a gente grifar, porque significa que uma vez encarnados, nós não exercemos todas as nossas faculdades de espírito. Significa que ao encarnarmos, nós temos uma obnubilação das nossas faculdades da condição de espírito, como que o corpo físico limita-nos para o exercício pleno das nossas faculdades de espírito. Então é importante uma ideia, né? Essa ideia, ok? Aqui nós temos duas perguntas, que eu localizei aqui. O suicida leva mais tempo para reencarnar? Não necessariamente. Eu sugiro que leia a questão 957, Ana Celi, a questão 957 do Livro dos Espíritos, para perceber que não há uma regra estabelecida para as consequências do ato suicida e nem as consequências para esse processo reencarnatório. Então não há uma determinação que vai ser mais longo ou não. Tudo vai depender do aclarar da consciência, do aclaramento da consciência, ok? Aqui tem uma outra pessoa, a Cibele diz assim: a pessoa teve uma parada cardíaca e os médicos conseguem ressuscitar, seria isso? Cibele, esse é um termo clínico, ressuscitar, mas nesse caso a parada cardíaca não teve morte, entendeu? A parada cardíaca não é morte. A morte encefálica não aconteceu, então não há morte. Então o termo religioso para ressurreição é voltar à vida depois de morte. Agora não podemos confundir a parada cardíaca com a morte.
uma EQM, veja o termo EQM, experiência de quase morte. Então, clinicamente, o pessoal usa-se o termo ressuscitar no sentido de voltar à vigília, à consciência, mas não é o termo religioso dentro da lógica que se tem para a palavra ressurreição. Termos religiosos, ok? Então, assim, existem terminologias do campo científico, do campo da medicina, que utiliza esses termos, mas não é no sentido que se dá a palavra ressurreição pelo prisma da teologia, pelo prisma do dogma, né? Por isso, o aspecto que a gente usa, o termo mais usado é EQM, né? Experiência quase morte. Quase morte. Uma vez acontecendo a morte, a anóxia, não há o retorno, ok? Bom, essa é a questão 223, né? O que fala aqui, então, que o decurso de tempo, o decurso de prazo de uma encarnação a outra, para outra, não é pré-determinado, não é determinado. Sempre dependerá da condição do espírito, do nível de consciência, de aclaramento da consciência e diversas circunstâncias provacionais, né? Ok? Essa então é a questão 223. Aí vem a questão 224, em que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais que se torna a alma no intervalo das encarnações. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? Aí os espíritos respondem: espírito errante, que aspira a novo destino, que espera. Então o termo errante, o termo erraticidade, nós veremos numa outra questão aqui, é um termo didático. Por que nós dizemos um termo didático? Porque ele vai significar um certo estado do espírito. Um certo estado do espírito. E ele é didático para poder apenas separar a ideia de viver no mundo espiritual com expectativas reencarnatórias e viver no mundo espiritual como local de permanência. Então, para separar esses dois pontos, por exemplo, espíritos puros vivem no mundo espiritual, então eles não são errantes. Eles vivem no plano espiritual, mas não são errantes. Nós veremos isso aqui na questão 226. Então usa o termo errante, erraticidade, para aqueles casos dos espíritos que ainda têm um processo encarnatório, que ainda virão para a vida material. Então por isso é que usa-se esse termo de estar na erraticidade. Então não é errante no sentido de que erra, não, é o errar no sentido de vagar, né? É o errar no sentido de estar temporariamente em um estado ou no mundo espiritual. Tá? Então por isso que eu digo que o termo errante ele é um termo didático, é uma forma didática que os espíritos utilizaram para diferenciar os espíritos que estão no mundo espiritual, que estão em processos encarnatórios, daqueles que são espíritos puros, que já estão no mundo espiritual. Então eu vou dar um salto para a questão 226, só para deixar isso mais claro, e depois a gente volta. Então vejamos o que diz a questão 226 para mostrar esse aspecto didático. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Veja uma pergunta. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E os espíritos respondem: os que devem reencarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Então entenderam por que eu disse que é um termo mais didático do que um termo absoluto? Ok? Dá para perceber isso, né? Com essa definição aqui que os espíritos colocam, então, essa distinção que os espíritos colocam nessa questão 226. Né? Nessa questão 226, ok? E aí voltamos à questão 224A, né? Ou seja, o desdobramento a 224. Qual pode ser a duração desses intervalos? Porque disseram os espíritos, na 223, que esse intervalo ele não é definido.
Então aqui pergunta-se aos espíritos, qual pode ser a duração desses intervalos? E os espíritos respondem, desde algumas horas até milhares de séculos. Olha que interessante. Esse intervalo entre uma encarnação e outra, esse interregno, pode significar, pode ter duração de algumas horas ou de milhares de séculos. Não é milhares de anos. Ana Celi diz aqui, horas? Sim, porque voltemos à questão 223 então, Ana Celi, quando diz aqui, alguns reencarnam imediatamente. Esse imediatamente pode ser espaço de horas. Um espírito pode chegar no mundo espiritual e horas depois está se programando para reencarnar. Segundo aqui dizem os espíritos. Então pode ser. É o comum? É o maior, melhor dizendo, é a regra? Não. Não é o comum de acontecer. O comum de acontecer é levar-se mais um tempo. Mas aqui dizem os espíritos, até alguns milhares de séculos. Então, horas e milhares de séculos são extremos. Milhares de séculos. Ou seja, um século são 100 anos. 1 milhar de século. 1 milhar de século. 100 mil anos. Então vejam, são os extremos. Não vamos ficar nem nas horas, nem nos milhares de séculos. Está claro? Então percebamos isso. A regra são anos, décadas, séculos. Mas milhares de séculos é um extremo. Algumas horas, outro extremo. Ok? Vamos chamar isso na linguagem estatística de desvio padrão. Há um desvio padrão. Qual é o desvio padrão? Horas e milhares de séculos. E a naturalidade seria então décadas, anos, décadas, séculos. Ok? Então segue a resposta. De algumas horas a alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre a oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Então aqui fica claro, pela resposta dos espíritos, que o interregno, o tempo entre uma encarnação e outra, não pode ser determinado ou absolutamente determinado. Ele pode ser curto, longo. Ponto. Então não vamos especular sobre essa questão. Não vamos ficar especulando sobre esses aspectos, porque seria, óbvio, uma especulação. Não teríamos base para isso. Vejamos que os espíritos codificadores, vejamos que os espíritos que orientaram a Kardec, eles, espíritos elevados, não disseram tempo determinado. Só disseram que não será perpétuo, ou seja, para sempre. Não. Cedo ou tarde, encarnaremos novamente. Ok? Então, volto a dizer, horas e milhares de séculos são extremos. São os casos raros, digamos assim. São os pontos extremos. Mas há tempos mais longos, tempos mais curtos, como a Ângela aqui está nos colocando, do livro Libertação. Gregório ficou 500 anos para se reencarnar. São várias possibilidades, por isso eu digo, em condições comuns, seria anos, décadas, séculos. Agora, milhares de séculos e horas já seriam casos raríssimos, ok? Então, essa seria a ideia, E a Dionísia diz aqui, não há como fugir da reencarnação. É interessante essa sua observação, Dionísia, não há como fugir da reencarnação. Porque é o seguinte, lógico, quando fala não há como fugir, dá a impressão que é uma
prisão, uma obrigação no sentido assim doloroso da palavra. Mas não é isso. Não há como fugir, porque não temos como fugir da evolução. Nós evoluiremos. É a questão 116 do Livro dos Espíritos. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, diz que todos os espíritos evoluirão. Então, todos evoluiremos. Então, não há como fugir da evolução. E se nós olharmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós veremos que a encarnação tem finalidade de progresso. Então, se todos evoluiremos cedo ou tarde e a encarnação é um meio para isso, não há como fugir da evolução e, em tese, não há como deixar de encarnar. Mas lembrando que é sempre uma oportunidade a reencarnação e nunca uma punição. Ok? Aí vem a questão 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Ou seja, o tempo maior ou o tempo menor é uma questão da vontade do espírito, dizendo, eu vou ficar aqui no mundo espiritual mais tempo. Não, eu vou descansar um pouco aqui no mundo espiritual. Não, eu vou dar uma relaxada aqui e depois eu reencarno. Ou seja, é pela vontade do espírito, ou pode ser imposto, pode ser determinado como uma forma expiatória. Interessante, não é, essa pergunta de Kardec? E aí eles respondem, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem os estudos que só podem ser feitos com proveito na condição de espírito livre. É uma resposta belíssima, é uma resposta de tamanha completude que não deixa dúvida. Então, vejam, já começa a resposta dizendo que é uma consequência do livre-arbítrio. Em tese, o espírito pode escolher ficar ali mais tempo, mas há casos, diz aqui, que pode ser também uma expiação, aqui eles usam o termo punição, pode ser também, em que sentido? Não há condição de encarnar, não teria proveito reencarnar, ou precisa aguardar para melhorar as suas condições de consciência. E um outro caso, dizem eles aqui, que alguns espíritos pedem para demorar um pouco, para que eles possam estudar mais no mundo espiritual. Para a gente entender essa parte aqui que diz outros pedem que se prolongue a fim de continuarem seus estudos, nós vamos precisar da questão 230 do Livro dos Espíritos. O que diz a questão 230? O espírito progride no estado errante, ou seja, na erraticidade? Ele diz, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas só na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, no mundo espiritual ele pode aprender coisas que somente como espírito ele poderia aprender, não como encarnado. Então pode acontecer de ficar mais tempo no mundo espiritual, a pedido do espírito, com um propósito. Qual o propósito? Ele aprender um pouco mais, como que se preparando melhor para reencarnar. Agora, há espíritos que nem precisariam reencarnar, mas reencarnam. Esses espíritos que não precisariam reencarnar é uma opção. Veja, é a primeira parte da resposta, a consequência do livre-arbítrio. Resolveu, disse, não, prefiro encarnar para desenvolver um trabalho, uma missão. Não é assim, eu não preciso reencarnar, mas eu vou dar uma reencarnadazinha para dar uma espairecida no mundo material. Não, não é assim. Um espírito que não tem por que reencarnar, não tem a obrigação de reencarnar, não tem mais a necessidade, melhor dizendo, de se reencarnar, quando reencarna é por uma escolha missionária. É para desenvolver um trabalho útil. Não, espíritos evoluídos não reencarnam a passeio. Reencarnam em missões. Reencarnam para desenvolver trabalhos úteis. Não é para passeio. Então, aqui deram alguns exemplos, algumas pessoas falaram do espírito Alcione, lá do livro Renúncia,
Um espírito que não precisava encarnar, mas optou em encarnar para um trabalho de apoio, a um ser, ao ser amado, né? Então, aqui me faz uma pergunta, nós teríamos condição de ter um corpo que durasse mais tempo, né? Como é que diz aqui a pergunta? Simão, haveria possibilidade de termos um corpo com um tempo maior, tipo 200 anos? Não faço a mínima ideia, né? Eu creio que esse corpo nosso aqui, não sei, eu acho que ele não resistiria 200 anos, não. Ele ficaria bem combalido, né? Ficaria bem combalido, creio eu, né? Muitos dizem, mas o corpo humano foi feito para viver mais, nós é que abusamos dele e vivemos menos. Creio que sim, porque a gente vai vendo a expectativa de vida aumentando, né? Mas 200 anos eu não sei dizer, sinceramente, eu não poderia, seria uma especulação da minha parte sem tamanho, né? Dizer que se viveria mais, né? O pessoal aqui não deixa passar nada, falou que trocou a caneca. Na verdade, essa caneca aqui é as primeiras que eu usava do Rei Leão. Aí depois eu ganhei uma de presente, passei a usá-la, né? Essa caneca. Aí depois eu uso uma outra que a minha filha me deu também, que está lá, Eu Amo Meu Pai, né? E assim vai, eu vou rodando as canecas que eu tenho aqui, né? Hoje eu peguei essa do Rei Leão, que estava mais próxima lá no armário para eu pegar. O pessoal não deixa passar nada aqui, viu? Aqui a Vani, né, está dizendo o seguinte: André Luiz é um exemplo de aprendizado e melhoramento no mundo espiritual. Sim, André Luiz é um exemplo disso. Muito bem lembrado, Avani. Muito bem lembrado. Essa é a ideia. Ele ficou no mundo espiritual e quanto aprendizado ele não teve no mundo espiritual. E aprendizado que ele poderia ter somente no mundo espiritual. Outro local ele não teria. Em outro local ele não teria, né? Então, sim. Bom, fica muito claro com esse exemplo de André Luiz. Avani, muito obrigado por você ter se lembrado de trazer esse exemplo, né, de André Luiz, dos que evoluem no mundo espiritual, né? E aprendem coisas que só se aprende no mundo espiritual. Sigamos então. A questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? E eles dizem, não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já os dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Ou seja, o estado de matéria é transitório. O estado espiritual é permanente, ou seja, o estado normal do espírito é justamente estar fora da matéria. O entrar na matéria é um exercício temporário para o nosso processo evolutivo, que nós já estudamos aqui quando olhamos a questão 132, quando olhamos a questão 132 do Livro dos Espíritos. E ali naquela época, quando nós estudamos essa questão 132, nós analisamos tanto a 132 como a 230, olhamos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente dessa necessidade encarnatória, né? E aí, aqui está um barulho aqui fora hoje, umas buzinas, aí, umas sirenes, eu acho que é coisas de época de Natal, né? E desculpem, eu não consigo segurar o barulho que vem da rua, né? Me desculpem, não consigo mesmo. Então, vai ficar esse incômodozinho dessas sirenes aqui, acho que é carro de som que está na rua, né? E aqui eu estou não, não é polícia, não, são sirenes que eu vejo aqui, estou percebendo que são carros que estão fazendo som, né? Esses carros de som da rua, e acaba colocando mais alto, né? E como eu fico aqui no 13º andar, parece que o som chega de uma vez, né? O apartamento fica aqui bem alto, então acaba que o som dá a impressão que fica mais forte aqui dentro. Depois a questão 226, que nós já lemos, já comentamos, quando lemos a 224A, né? Então nós já comentamos. E aí vem a questão 227, que é uma questão muito interessante. De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não fazem da mesma maneira do que nós? Interessante essa pergunta, não é? Eu acho muito interessante como é que Kardec
vai elaborando as perguntas, né, por decorrência, né, uma pergunta decorrendo da outra. Porque diz aqui que os espíritos, no mundo espiritual, eles muitas vezes pedem para prolongar, para aumentar a condição de aprendizado. Aí na questão 227, Kardec então pergunta de que modo que esses espíritos se instruem. E ele já parte de uma constatação, dizendo, com certeza não é do mesmo jeito que a gente evolui aqui na Terra, que a gente aprende aqui na Terra, enquanto encarnado. Muito legal isso. E aí dizem os espíritos, olha, prestemos atenção nessa resposta. De que modo se instrui os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira do que nós? Estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. No mundo espiritual, começa a observar a encarnação anterior, começa a observar as outras encarnações, começa a avaliar a sua história de vida. Vejam, estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que passa nos lugares que percorrem, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhes inspira ideia que não tinham antes. Inspiram ideias que não tinham antes. Interessante aqui essa forma que os espíritos dizem, numa resposta, de certa forma, curta, essa forma que os espíritos dizem, de repassa o seu passado. É como se nós parássemos e fizéssemos uma análise existencial aqui. Começar a observar a história de vida nossa, que nós andamos fazendo, o que deixamos de fazer. Eles fazem isso, mas não em função de alguns dias, do tipo o que eu fiz há um mês, 2 meses, 1 ano. Eles olham toda a sua história de vida. É algo muito profundo, é algo muito interessante. Depois dizem que eles veem, observam o que passa nos lugares que percorrem. Quer dizer, eles percorrem no mundo, estando na condição espiritual, percorrem o mundo material. E ali podem aprender com as pessoas da Terra, podem aprender com os outros espíritos. Perceberam? Então, é muito interessante esse processo, esse processo de aprendizagem. Muito interessante. Muito interessante mesmo isso. Quer dizer, eles podem vir assistir um estudo, assistir uma palestra. É interessante isso. Né? Por isso a gente vai lembrar aquela ideia, quando o Chico estava ainda em Pedro Leopoldo, lá no Centro Luiz Gonzaga, e ele fazia reunião pública, não ia ninguém, e um dia ele pensou em não mais continuar com as reuniões, e o Espírito Emmanuel disse a ele, Chico, você não está vendo a plateia? Ele falou, não tem ninguém. Ele falou, olha melhor. Aí ele observou aquele número grande de encarnados que estavam ali assistindo. Então, os desencarnados, melhor dizendo, aquele grande número de desencarnados que estavam ali assistindo. Né? Então é interessante esse aspecto, né? De eles poderem aprender com as suas passagens pela Terra. Como diz aqui o Evaldo, aproveita tudo. Exatamente, Evaldo. E aí vem a questão 228. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas, ou seja, levam consigo imperfeições aqui da vida material. Eles dizem, os espíritos elevados, ao perderem seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Ou seja, a condição de encarnado não é o corpo que faz a pessoa ter má índole, é a índole da pessoa, que é o próprio ser espiritual. A questão não é o corpo que fez a pessoa desenvolver uma má índole. Não, a índole já é da pessoa, né? A índole é dela. Estando aqui na Terra, vai exercer paixões da Terra pela má índole ou pelas dependências, espíritos com viciações mentais, viciações morais, aqui na Terra podem desenvolver viciações materiais. Né?
Então, é uma questão que a gente tem que sempre deixar ficar claro para a gente, para nós. Não é o corpo que dá a condição de moral, é a moral que a gente exerce aqui na vida encarnada. E aí vai a questão seguinte: por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões que já reconhecem os seus inconvenientes? A primeira pergunta, a resposta foi que levam as paixões porque não são evoluídos. Então ele diz, mas por que isso acontece? Kardec está perguntando isso, né? Interessante a pergunta da Mary aqui, interessante. Ela diz assim, como saber se no Evangelho, no lar, tem espíritos desencarnados, bons ou errantes? Esse saber, Mary, não é algo assim cognitivo, né? Por cognição, eu sei ou não sei. O clima nosso atrai os espíritos. Nós somos ladeados por aqueles com os quais nos sintonizamos. Um culto do lar pressupõe-se um momento de paz, de serenidade, de afinidade que exala energias boas. E ali, em tese, são os espíritos bons que estão. Errantes, alguns podem vir aprender também, podem vir assistir ao culto como um aspecto de aprendizado para eles. Então nós poderemos ter espíritos bons e espíritos errantes no culto do Evangelho. Agora, poderemos ter espíritos não bons? Poderemos, dependendo dos nossos sentimentos. Se fazemos um culto por fazer, não teremos uma evolução espiritual. Né? Se fazemos um culto pensando em diversas outras coisas, sintonizaremos com os espíritos que também gostam de diversas outras coisas. Então vai depender muito do clima que nós criamos, né? Do clima que nós criamos. Aqui diz assim, todos somos errantes ou não? Papo de Espírita pergunta. Em tese, somos. Eu vou explicar por quê. Espírito errante é o que está no mundo espiritual, mas aqueles que estão no mundo espiritual com finalidade encarnatória. Se nós estamos encarnados, quando desencarnarmos, nós seremos errantes porque temos finalidade encarnatória. É o que está na questão 226. Talvez não observou, né? Por isso, perfeitamente, Papo de Espírito é o nome que está aqui, tá, gente? Ele diz, exceto os espíritos puros, exatamente, é isso que nós estamos dizendo. Por isso que eu disse, todos nós somos errantes. Enquanto encarnados, não estamos errantes enquanto encarnados. Desencarnados, sim, porque reencarnaremos depois, não somos os puros. Por isso que eu disse, não sei se você estava quando eu disse, esse termo errante ele tem um efeito mais didático do que absoluto. Ele é mais didático do que absoluto. Né? A Mary diz aqui, gostaria de saber, Simão, eu não entendi, Mary, o que você gostaria de saber? Pode ser que você fez uma pergunta e essa pergunta passou aqui, já subiu e eu não consegui lê-la, tá? Desculpa que fica, desculpa a Maia, né? Desculpa, não, eu falei Mary, desculpa. Ela disse, gostaria de saber, Simão, a Maia está dizendo. Agora, Maia, eu não sei, não entendi, eu gostaria de saber o quê, né? Porque pode você ter perguntado antes, aí passa, eu não enxergo rápido, né? Passa muito rápido aqui, eu não enxergo. E de um tempo para cá eu tenho notado que no Instagram, às vezes as perguntas se sobrepõem, uma fica em cima da outra. E aí eu não consigo ler nenhuma nem outra, porque elas se misturam. Né? De um tempo para cá está acontecendo isso. E no Facebook, o pessoal do Facebook, eu respondo menos vezes, porque aqui no Facebook aparece só uma linha para mim. E aí eu não consigo ver, porque tem uma linha só, a pergunta já passou e não consegui ver a pergunta, tá? Então, me desculpem, eu não consigo ler todas as questões e, por óbvio, não vou conseguir responder todas elas. E até mesmo algumas que eu ler, pode ser que eu não consiga responder, porque eu não sei. Né? Há perguntas que vocês me farão ou me fazem que eu também não tenho resposta para elas. Né? Eu também teria dúvidas. Né? Eu não tenho o conhecimento todo que para todas as perguntas eu teria a resposta. Então, para muitas perguntas que me fizerem, eu posso não ter respostas, eu posso também ter a mesma dúvida, né? Mas aí eu vou dizer, olha, não sei, né? Tamo junto na dúvida, ok? Hashtag tamo junto na dúvida. E vamos seguindo então nessa leitura da 229.
Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? E aí eles respondem: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo o deixem perdem esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então aqui é interessante, os espíritos dizendo, eles respondem de uma forma de pergunta, né? Em outras palavras, estão dizendo: vocês acham que uma pessoa que era ruim aqui, invejosa, só pelo fato de desencarnar ficou boa? Não, ela vai continuar sendo o que ela era, né? Aqui a Maia faz a pergunta, né? Gostaria de saber, cada vez que busco evoluir, entender as questões espirituais. Me sinto mais constrangida, sabe? É claro que sempre busco melhorar, me aperfeiçoar, é sinal de evolução. Olha, Maia, você e todos nós, viu? Todos nós somos assim, né? Fique tranquila com relação a isso. Todos nós queremos evoluir, queremos entender as questões espirituais, mas nem tudo nós conseguimos compreender, né? Nem tudo a gente consegue entender de imediato. Nem tudo, Maia. O que nós fazemos é o que você disse aqui, é esforçar, né? A gente muitas vezes se sente assim, achando que eu faço tanto e não consigo aprender. Gente, mas que coisa. Todos nós temos isso. Pelo menos eu tenho. Não posso, desculpe, não vou usar o todos nós, né? Eu diria a maioria das pessoas tem isso e eu me incluo nessa maioria. Eu sou da turma que me sinto algumas vezes constrangido comigo mesmo, né? Eu queria saber mais, não sei, queria aprender, não aprendo, tenho dúvida, não consigo resposta. Também, né? Todos nós estamos no ritmo da evolução, né? Então isso é nosso. Eu pelo menos sou assim. Muitas coisas eu não sei, muitas coisas eu busco perguntar, não consigo respostas, e assim vamos, né? Vamos crescendo, vamos evoluindo, né? Gradativamente. E a questão 230, nós já trabalhamos sobre essa questão várias vezes, né? Em vários momentos eu acabo trazendo essa questão 230, e acabei de falar dela agora, né? Agora há pouco, quando falamos da questão 224b, que diz se o espírito progride no estado errante. E os espíritos então dizem que pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriram. Então, tranquilo, nós já falamos dessa questão várias vezes, né? Não preciso entrar em detalhes nela agora, porque já trabalhamos várias vezes essa questão. E agora há pouco falamos dela na questão 224. Eu apenas sugiro que essa questão 230 seja linkada, né? Vamos associá-la à questão 132, também do Livro dos Espíritos, e à questão 196, também do Livro dos Espíritos, e ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e ao capítulo 14 também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a sugestão que eu dou é fazer essa associação. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, questão 132 do Livro dos Espíritos e questão 196 do Livro dos Espíritos. Ok? A questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com seus méritos, ou seja, pode ser mais feliz, menos feliz, de acordo com seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Isso aqui nos leva à questão 224A, ou melhor dizendo, a 224B. Né? Essa questão 231, eu vou até anotar aqui que eu gosto de fazer isso, ela nos leva à questão 224B. E eu vou até usar aqui na 224B também a 231, né? Como eu sempre faço as anotações. Eles são felizes ou infelizes? É tal qual aqui na Terra.
somos felizes ou infelizes em função do nosso grau evolutivo, em função das nossas questões de sentimentos, né? De sentimentos. Jalex diz aqui, Simão, quem sou eu? Quem somos nós? É intrigante não saber. A gente não sabe, viu, Jalex? Mas a gente pode ter uma ideia em função do que nós andamos fazendo. Posso dizer que sou menos ou mais um pouco evoluído em função das minhas condutas, né? E aí, muito legal essa sua observação, Jalex. Eu sugiro a questão 919A do Livro dos Espíritos, 919, né, e 919A do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta muito boa. Gostei da sua observação aqui, Jalex ou Jalex P2, né? Boa observação feita aqui, muito boa mesmo. E aí a questão 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles dizem frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem iguais para os dirigir. Né? É esse ponto, né, aqui, que nós vamos vendo aqui. É interessante isso, né? Ou seja, os espíritos purificados também vão em mundos inferiores. Olha que resposta interessante. Frequentemente, olhemos o advérbio, frequentemente. Olha que legal. Né? Ou seja, porque eles já dizem, se eles não fossem, em outras palavras, estão dizendo assim, se eles não fossem aos mundos inferiores para ajudar as pessoas, os encarnados ali, coitado desse mundo. Então, é interessante, né? Por isso, esse aspecto, né? Por isso esse aspecto. Aqui a Rosa diz assim, ela já questionou várias vezes aí, eu não sei o que foi questionado, Rosa, me desculpe, né? Como eu disse, vai passando pergunta aqui, eu não consigo lê-las, né? São muitas perguntas e elas vão passando assim de forma muito rápida, né? Então, desculpe se alguém puder repetir essa pergunta que ela disse aqui, ela já questionou várias vezes aí, qual questão seria, eu posso tentar responder, posso tentar, né? É só uma questão de indicar aí. Eu volto a dizer, gente, por favor, é porque fica passando demais, eu não consigo, né? Passa muito rápido, né? E assim a gente encerra o tópico, encerra esse tópico, né? Os espíritos errantes, né? Aqui pergunta o que são mundos superiores e mundos inferiores. Mary, eu sugiro que você leia o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar, porque lá fala da característica dos mundos. Então essa caracterização dos mundos é uma proposta didática, uma forma didática que Kardec nos coloca, falando dos mundos que predominam o mal, dos mundos que coexistem mal e bem, dos mundos que predominam o bem. Então lá eles apresentam uma escala evolutiva. Então eu sugiro que leia esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui a Rosa explicou, aqui parece uma pessoa que diz que não compreende o Evangelho. Sim, então vamos tentar falar um pouco disso. Aqui já encerramos o tópico, né? Os evangelhos, vejam, o primeiro aspecto dos evangelhos é que nós temos que entender a forma literária dos evangelhos. Os evangelhos são textos em linguagem oriental. Os evangelhos trabalham muito com arquétipos, né? com ideias. Então ele não é um texto que, digamos, cursivo pura e simplesmente. Então os evangelhos, para a gente estudá-lo, nós temos que contextualizar os fatos, perceber o que é elemento real de elemento parabólico, perceber que há expressões idiomáticas nos evangelhos, não é isso? Expressão idiomática. Quer um exemplo? Quando diz no evangelho, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vejam, isso é uma expressão idiomática, passar o camelo na agulha, no buraco da agulha.
Lógico que não vai ter um camelo no buraco da agulha, é uma expressão idiomática. Por exemplo, como nós temos na língua portuguesa uma expressão idiomática. Por exemplo, dar com os burros na água. Dar com os burros na água é uma expressão idiomática. Não significa pegar o animal, né, o animal burro, e colocar lá dentro, jogar ele na água. Não, significa frustração. Dar com os burros na água, frustração. Então, os evangelhos têm muitas figuras idiomáticas, expressões idiomáticas, que precisam ser entendidas como figura de linguagem. Outras são passagens efetivas, outras são parábolas. Então, é preciso, ao estudar os evangelhos, contextualizar. E como são textos, usar as ideias interpretativas de textos. Nós interpretamos textos, interpretação gramático-literal, gramático-histórica, gramático figurada, são formas de interpretação. Então, a leitura dos evangelhos não é feita como se lê um romance, né? Como se lê um romance, como se lê um conto. Não, ali é preciso perceber que trata-se de uma fala de um arquétipo oriental, né? Ou seja, lá do Médio Oriente, numa cultura hebraica que tem certos conceitos. Trata-se de algumas vezes elementos comparativos geográficos da tradição, por isso a figura dos montes, né? Sermão do Monte, oração de Deus no Monte Gerizim, o Monte do Templo, são questões culturais. Então, por isso é que os evangelhos não podem ser lidos literalmente, como se lê uma receita, como se lê um conto, como se lê uma prosa. Não, ele precisa ser contextualizado. Mais ou menos perguntando assim: quem falou, o que falou, quando falou, por que falou. Perceberam? São perguntas que nós precisamos nos fazer quando estando lendo os evangelhos. Por exemplo, uma parábola de Jesus, em que ele diz: o reino de Deus é semelhante ao homem que foi ao mar, jogou as redes, pegou peixes grandes e pequenos. Numa outra ele fala: o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou a semente. Então vem a pergunta: o que ele falou do reino dos céus? Do que ele falou do reino dos céus? Aqui ele comparou a uma rede, aqui ele comparou a uma semeadura. Com quem ele falava? Com pescadores. Com quem ele falava? Com agricultores. Mas falava da mesma coisa, mas usando exemplos conhecidos pelos interlocutores. Perceberam então como é a leitura do Evangelho? Não é uma leitura cursiva. O Evangelho a gente não lê assim, capítulo 1 ao 28 de Mateus, seguidamente. Não. Nós lemos um, analisamos, contextualizamos, buscamos o outro de referência. E tem um detalhe: nos evangelhos, nós temos os chamados evangelhos sinóticos, semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, que tratam de assuntos factuais, tratam muito de fatos. E ali eles são sinóticos. Porque a palavra sinótico? Semelhante. Eles se assemelham. Assemelham em localização geográfica, assemelham-se em cronologia, assemelham-se na sequência do relato dos fatos. Por isso são chamados sinóticos. O Evangelho de João é um evangelho diferente. Ele não trabalha com cronologia. Não quer dizer que o que está no capítulo 1 aconteceu primeiro do que está no capítulo 2. João não trabalha com cronologia, ele trabalha com conjunto de ideias, com conjunto de ensinos. E se nós olharmos, por exemplo, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, é uma aula de ética e moral, que não tem tempo, não há uma temporalidade determinada. Entenderam? Então, por isso, e aí nós temos relatos, temos fatos que são falados pelos 4 evangelistas. Temos fatos que são falados por 3, por 2, por 1 somente. Então, se a gente está lendo lá e lá está indicando que outros evangelistas falaram desse fato, é bom que a gente leia o mesmo fato nos outros evangelistas. Em vez de seguir para o capítulo da frente, vamos lá no outro evangelista ver o que ele falou daquele mesmo assunto.
Então é assim que se lê os evangelhos. Não estou dando roteiro, não, pelo amor de Deus. Quem sou eu para dar um roteiro de leitura do evangelho? Né? Eu estou apenas fazendo algumas observações da leitura dos evangelhos. Não estou fazendo aqui um roteiro, não, pelo amor de Deus. Eu não tenho cabedal para dizer, ó, esse é o roteiro para se ler o evangelho. Eu estou dizendo, fazendo observações de algumas características que podem ajudar na leitura dos evangelhos, né? Aqui o York Home, né, diz: o camelo foi um erro de tradução, o termo se refere a uma corda grossa, mas a corda grossa se chama camelo, York Home. Né? Que poderia traduzir uma corda grossa, poderia traduzir assim, sem problema, mas a corda grossa se chama camelo, né? Como a indumentária, a corda, né? Por exemplo, a corda que se coloca num cavalo se chama rédea. Eu posso chamá-la corda que prende o cavalo, ou posso chamá-la rédea. Né? Vai depender. Então, a palavra camelo no hebraico significa corda grossa. Também, as duas coisas, corda grossa. Então, poderia ter traduzido como corda grossa? Poderia, tranquilamente. Né? Seria mais indicado. Aliás, não vou trabalhar aqui, o tempo já expirou. Há uma interpretação muito boa, York Home, né, pelo que eu vi aqui, há uma observação muito interessante do John Davis, que ele faz uma análise muito interessante dessa passagem, explicando que agulha seria o nome dado às torres laterais das cidades muradas. Era onde tinha as casas de alfândega, e eram chamados de agulhas, e as portas eram estreitas, para que os animais carregados não passassem com a carga. Descarregasse a carga para o animal passar, porque não caberia a carga. E com isso a alfândega fazia a análise. Né? A alfândega fazia a análise de vocês, agradecendo essa atenção, né, que vocês dirigem a mim. Parece que houve um travamento, né? Que vocês... Ah, sim, travou. Deixa eu só voltar aqui então, York Home. Eu estava dizendo que John Davis tem uma interpretação muito interessante para essa passagem de é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que entrar no reino dos céus. Ele tem uma interpretação muito interessante. Ele dizia que a agulha era o nome que se dava às torres laterais das cidades muradas, e essas torres laterais eram as alfândegas, e que todos os camelos carregados com cargas tinham que passar por essas agulhas, não podiam passar pela porta central. E eram agulhas eram portas tão estreitas que o camelo não passava com a carga. Então tinha que tirar a carga, deixar a carga e o camelo entrar sozinho, para depois passar a carga e carregar o camelo novamente. Como o camelo é um animal alto, esse camelo tinha que ajoelhar nas patas dianteiras. Ele tinha que se ajoelhar nas patas dianteiras, o que fazia um esforço enorme para entrar ali. Depois ele levantava, colocava a carga e ele seguia para o mercado. E a carga era contada na alfândega. Então, o Davis trabalha com a ideia que essa forma seria, em uma palavra simbólica, uma ideia simbólica de, para entrar, teria que se despojar dos bens materiais, ou seja, a carga fica de fora, os bens materiais, e precisa ser humilde, ajoelhar, a humildade, para poder entrar no reino dos céus. Então ele usa esse simbolismo. Perceberam então que tradução, que forma literária, permite diversas interpretações? Permitem? Então, se usar a interpretação de que a agulha seria a torre, a palavra camelos foi bem traduzida. Se usar a interpretação que não seria essa, corda grossa seria a melhor tradução. Entenderam? Isso é o que nós chamamos de tradução semântica. Qual é a semântica que está sendo utilizada? E não a tradução literal. Né? Então, percebam, varia muito, depende de qual a base epistemológica que foi usada para a tradução. E aí, de fato, mais aplicável seria, sem dúvida, corda grossa. Mas alguém achou uma explicação, né? E por que então da palavra camelo? Mas são só interpretações, pelo amor de Deus, né? Não são nada absolutas essas questões. Concordo com York Home que a ideia de corda grossa é bem mais interessante. Aliás, essa é a que Kardec utiliza lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia da corda grossa, né? A palavra, ok? Kardec opta por seguir dessa forma, tá certo?
Bom, vamos encerrando, deu uma travadinha, acabei repetindo o que eu falei, mas porque eu vi que travou aqui no Instagram, então por isso repeti aquela fala lá, né? Então, tranquilos, vamos seguir, né, com a nossa semana, nesse já período natalino. Se Deus quiser, domingo às 10 da manhã continuaremos o nosso estudo, como sempre fazemos, e desejar a vocês um excelente Natal, né, um excelente mesmo, um abençoado Natal a todos vocês, a família de vocês, que vocês tenham um Natal repleto de alegria, um Natal repleto de boas realizações, um Natal de fato com Jesus presente, um Natal de fato, né, com Jesus conosco. E quando eu falo de grandes realizações, realizações espirituais, que a gente possa sentir de fato esse espírito do Natal, que é a presença do Cristo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês e que o Natal seja, de fato, a presença de Jesus, o renascimento de Jesus nos nossos corações. E domingo, se Deus quiser, a gente segue com a nossa live às 10 da manhã. Um Feliz Natal para todo mundo. Fiquem com Deus, Deus lhes pague pelo carinho, pela atenção e pelo respeito que sempre demonstram para comigo. Muito obrigado mesmo. Até, se Deus quiser.